as nossas exposições nessa carta de Paulo. As crianças receberam aí um desenho para pintar agora, né, durante o sermão. E esse desenho é Paulo pregando, né, o Evangelho. Hoje nós vamos ver o que foi revelado a Paulo, né, o que Paulo ficou sabendo de Deus e como que Paulo foi comissionado, né, a pregar esse Evangelho. E nós também somos comissionados como servos do Senhor Jesus a fazer o mesmo. Não da maneira que Paulo, como um missionário, né, nem todas as pessoas vão ser missionários, muito menos como apóstolo, né, porque os apóstolos todos já morreram e no lugar deles foram colocados presbíteros para pastorear a igreja e não novos apóstolos. Mas, então, não dessa maneira especial, nós devemos pregar o Evangelho como Paulo pregou, mas todos nós, como servos do Senhor Jesus, com certeza precisamos pregar o Evangelho. Vamos então ler versículos 1 até o versículo de número 13. Versículo 1 a 13. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Umas palavras que são, os textos que são meio complicados. Não é à toa que Pedro, né, na segunda carta, fala como nosso irmão Paulo, né, mesmo com uma linguagem difícil, nos escreveu. Né? O próprio apóstolo Pedro fala que tem hora que não dava para entender Paulo direito, do jeito que ele escrevia. Né? Uma linguagem bem culta. Mas deixa eu tentar simplificar esse texto aqui para os irmãos. Bom, Paulo começa aqui falando, por esta causa, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios. Quando Paulo fala ser prisioneiro de Cristo, é um servo do Senhor, escravo de Cristo Jesus. É interessante que, quando Paulo escreve essa carta, também ele estava numa prisão. Então, ele era escravo de Cristo, preso em Cristo Jesus, né? Não somente porque foi comprado por Cristo Jesus, mas também porque, por ser cristão, pregar a Cristo Jesus, ele também se encontrava preso. Quando ele foi preso em Jerusalém, lá em Atos capítulo 21, 22, a gente pode ver isso, ele foi preso exatamente por declarar o nome de Cristo e foi enviado a Roma. E quando ele escreve
esta carta, foram 4 cartas que Paulo escreve, e ele estava numa prisão, né? 4 cartas da prisão que ele escreve ali. E nós vemos aqui que Paulo, a primeira coisa no texto que é importante é que nós vamos ver, é o mistério que foi revelado a Paulo. Ele começa aí dizendo, olha, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério. Que mistério é esse? Mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, ele já tinha falado desse mistério, um pouco, de maneira resumida. E ele vai falar mais aqui. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Que mistério é esse? Qual que é o mistério que foi revelado a Paulo? Irmãos, simplificando, o mistério que foi revelado a Paulo é que nós, um povo que não nasceu em Israel, foi chamado para ser Israel de Deus. O mistério é que nós, que estávamos distantes de Deus, fomos aproximados dele, por amor do próprio Deus para conosco. O mistério é que nós tínhamos como herança o inferno, mas Deus nos tirou de lá e nos deu o céu. Nós somos co-herdeiros. O que significa isso? Herdeiros com Cristo. Esse é o mistério que foi revelado a Paulo. Os judeus achavam que o céu era deles, que o novo céu e nova terra seria para ele que nasceu judeu. Mas Cristo vem demonstrando que as promessas que foram feitas a Abraão se cumpririam nele. E a promessa que foi feita a Abraão não é que o judeu é que seria salvo, mas seria salvo aquele que cresce nas promessas de Deus, como Abraão creu. E a promessa se cumpria em Cristo Jesus, portanto a nossa fé deve estar nele. Foi esse mistério que foi revelado a Paulo e aos apóstolos. Esse mistério foi ocultado de muitos profetas, de muitas pessoas ao longo de muito tempo, mas foi revelado aos apóstolos, também a Paulo, e Paulo prega então esse mistério, ele revela esse mistério às outras pessoas, e é algo maravilhoso, porque a partir dali, a igreja começou a ser estabelecida em Cristo Jesus, não somente em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em Samaria e até os confins do mundo, chegando até nós. E não parando em nós, mas indo também para outros lugares e para outros povos. A salvação de Deus, ela começa em Jerusalém, mas ela não está restrita a Jerusalém. Quando nós lemos Atos, nós vemos que ali Jesus fala para os seus discípulos, olha, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. E quando nós lemos todo o livro de Atos, nós vemos exatamente isso, a igreja crescendo e chegando até nós. Irmãos, eu sei que a gente valoriza muitas coisas nessa vida. A gente valoriza a amizade, a gente valoriza os relacionamentos, a gente valoriza o trabalho, valoriza o dinheiro, valoriza muitas coisas. Mas uma coisa que nós não podemos perder de vista é esse mistério que foi revelado a Paulo e foi revelado a nós. Nós somos filhos do Deus vivo. A nossa herança é uma herança que não se corrompe, uma herança que não se perde. Não é como o dinheiro que se perde. Quem é empresário, basta fazer um negócio grande errado que vai ver o que vira, perde tudo. Quem tem emprego, né, e
e não guarda, não faz provisão para o futuro, quando perde o emprego, nem um seguro-desemprego dá conta. É o suficiente. O que nós temos, dinheiro, essas coisas se perdem. Mas o que nós temos em Cristo Jesus é muito mais valioso do que isso. Por sermos alvo do amor de Deus, a gente pode enfrentar a tribulação que for. Nós não cantamos isso aqui? E o Senhor conforta e consola o nosso coração e a nossa mente. A gente pode enfrentar o que for nessa vida, que Ele está conosco. Como hoje nós falamos de manhã, Ele nos guia nesta terra e depois nos recebe na glória. E um dia a gente vai viver aqui de novo, habitar nessa terra novamente, transformada, para a honra e glória dEle. E isso é o mistério que foi revelado a nós. Portanto, embora a gente dê valor a tantas coisas, nós temos que ter o cuidado para não valorizar mais essas coisas de Deus que são passageiras, do que esse mistério revelado a nós, que é maravilhoso e incontavelmente maior do que todas as coisas. É isso que Paulo, então, ensina para nós. Olha só o versículo 6. Que mistério que é? A saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então, tudo que Paulo está falando aí, no versículo 3, 4 e 5, o mistério que ele está falando é isso, o que está no versículo 6. Isso é o que nós temos. Nós somos membros uns dos outros, somos irmãos uns dos outros. E aqui eu volto a dizer, uma coisa que eu sempre falo para vocês, né? A nossa irmandade, ela é muito mais preciosa do que a irmandade que nós temos de ter nascido da mesma mãe. Como assim, pastor? Nós aqui, que estamos em Cristo Jesus, membros do mesmo corpo de Cristo, nós somos unidos pelo sangue de Cristo Jesus. Não é o sangue do nosso pai ou da nossa mãe, não. É o sangue de Cristo. E a gente precisa aprender a viver desse jeito. A igreja primitiva vivia assim. A gente precisa aprender a confessar uns aos outros as nossas dificuldades, orar uns pelos outros, ajudar uns aos outros, querer estar próximos uns dos outros. Ah, pastor, mas a igreja às vezes tem dificuldade demais, tem irmão que é assim. Ah, quem tem família grande sabe. As famílias de antigamente tinham 12 irmãos, 15 irmãos. Tinha uns irmãos que dá vontade de rachar a cabeça dele, tanto que o bicho é atentado. O outro é mau demais, o outro é bonzinho demais, o outro vem e aproveita dele. Tem tudo isso. Tem um que é folgado, tem um outro que é trabalhador. Dentro da mesma casa. Basta ter lá 10 pessoas. Então, uma casa que tiver 100 e tantas pessoas vai ser do mesmo jeito. No nosso meio tem quem é folgado, tem quem é trabalhador demais, tem o preguiçoso, tem o que não aprende com conselho, tem o que aprende com conselho. Tem um que precisa quebrar a cara para aprender as coisas, tem outros que não precisa ser assim. Nosso meio vai ter tudo isso. Tem um que fala mal do outro, precisa ser corrigido, não é? Tem um que não guarda segredo. Esse é um dos piores, né? Você sabe aquela história dos 3 que estavam confessando os pecados? Tinha 3 lá confessando pecado. E o que acontece? Ah, eu vou te falar um negócio para você. Eu tenho muita dificuldade, eu falo mal demais dos outros, isso é muito ruim. E eu sei qual que é o seu pecado? Fala, eu vou falar um negócio para você que me envergonha demais, eu tenho muitos vícios na vida e luto. Qual que é o seu pecado? Fala, rapaz, o meu pecado é que eu não guardo segredo de ninguém. Esse é um problema, né? Se lascou confessando para esse... Acontece. Mas, gente, preste atenção numa coisa. De verdade, nós somos uma família. Isso é um privilégio que não são tantas pessoas que têm. E olha, eu falei aqui dos problemas que a gente pode ter, mas olha as bênçãos. Eu sempre falo isso, eu perdi minha mãe, mas eu tenho um monte de mãe aqui. Eu considero a dona Vanilza minha mãe, dona Regina minha mãe. Quantas mulheres aqui que eu considero minha mãe?
Eu ganhei uma mãe agora, outra mãe, mais recentemente, Dona Onedina. Eu sei que as senhoras oram por nós, pelos filhos, e não só pelos filhos que nasceram do ventre das senhoras, mas pelos filhos que aqui estão. Então, numa família como essa, quem perde a mãe não fica sem mãe. Quem perde o pai não fica sem pai. Eu me considero pai dessa meninada aqui tudo, o Efraim, o Benjamin, João Lucas. Porque se um dia o pai ou a mãe vier a faltar, temos nós para cuidar. Sabe? Então, isso é importante demais. E isso só pode acontecer, meus irmãos, por conta de Cristo Jesus. Eu não vejo a hora de nós estarmos ali com a nossa cozinha. Eu sempre falo isso, né? É pastor que só pensa nesse negócio de pamonha e tudo, mas, gente, é bom demais. Olha, é muito bom estar aqui, cantando ao Senhor, louvando a Ele, ouvindo a palavra dEle. Mas eu acho, para mim, é igualmente bom passar a manhã ralando milho, conversando com os outros, brincando. Né? Principalmente quando tem uns irmãos lá que põe 3 linguiças numa pamonha lá, sabe? Marca a pamonha que vai comer, de repente a pamonha sai no meu prato, sem... eu acho isso maravilhoso. Porque essa comunhão, gente, isso traz vida para a gente. Não é à toa que Davi escreveu o Salmo 133 falando sobre isso. Que estar em comunhão refrigera a alma, traz renovo, traz vida. E esse é um mistério, gente, que foi revelado a Paulo. E Paulo pregou aos gentios. E por isso, os gentios começaram a viver como igreja, como irmãos de verdade. É por isso que lá em Atos capítulo 2, a partir do versículo 42, nós vemos como que a igreja se portava. O final ali da perícope ali fala o seguinte, que os irmãos partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria, em singeleza de coração, perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, né? Em cada alma havia temor, perseveravam na doutrina dos apóstolos, e o final diz, e contava com a simpatia de todos. Enquanto isso, o Senhor acrescentava dia a dia, um a um, os que iam sendo salvos. Ou seja, as pessoas olhavam para a igreja e falavam, isso aqui tem algo diferente. Isso aqui tem algo diferente, e eles queriam estar ali, por conta desta comunhão, desta união. E a igreja ia crescendo. Então, observe que esse mistério revelado a Paulo, ele é muito importante. É esse mistério que foi revelado a nós. E nós precisamos, com certeza, usufruir disso, dando glórias a Deus. Mas a outra coisa que eu queria falar com vocês também, está aí no versículo 7. A missão que Deus deu a Paulo. Né? Deus revelou esse mistério a ele. Não foi para ele simplesmente saber disso não, só isso não. Mas foi para que ele pudesse pregar às outras pessoas. Então, olha aí. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça, que graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, né, e manifestar qual seja... Essa palavra dispensação é a palavra traduzida, essa palavra que foi traduzida como dispensação é a palavra koinonia, que é comunhão. Então, é a mesma coisa, você pode colocar aí comunhão no lugar da dispensação, porque dispensação, o que é dispensação? Não dá para a gente entender, né? Mas é a mesma palavra, comunhão. É manifestar essa comunhão. Então, desde os séculos ocultos que Deus criou em todas as coisas. Paulo, ele recebeu essa revelação para que ele falasse aos gentios. Tinha gente que precisava saber disso. E Paulo recebe esse ministério. Qual ministério? Aí ele foi revelado, ele teve entendimento, e agora ele tinha que transmitir a outro. Agora, Paulo foi comissionado de maneira especial, gente. Ele foi comissionado de uma maneira especial
para levar o evangelho aos gentios. Essa maneira especial é única a Paulo. Mas todos nós, como discípulos, fomos chamados a falar desse mistério, que para nós não é mais mistério, para falar dele às outras pessoas. Todos nós fomos chamados a isso. Paulo, ele cumpre o propósito pelo qual ele foi chamado. E nós também devemos cumprir esse propósito. E tem algumas coisas que eu gostaria de destacar aqui, então, que Paulo entendia, para que você e eu entenda e a gente fale isso para as outras pessoas. Olha só. Primeiro, que Paulo recebeu isso, né, o dom da graça, a mim concedida segundo a força operante do seu poder. Quando a gente lê o apóstolo Paulo, a gente pensa assim, nossa, Paulo era top, magnífico. Paulo era demais. Quem sou eu perto de Paulo? Mas o que Paulo está ensinando aqui para cada um de nós, gente, preste atenção, é que o que capacitou ele a fazer o que ele fez foi o poder de Deus. Não foi o poder dele. E aí eu pergunto para você, o Deus que habita em Paulo, habita em você ou não? O Deus de Paulo é o mesmo Deus nosso, irmãos. E se ele nos chamou para falar de Jesus para as outras pessoas, eu preciso fazer isso. Sabe por quê? Agora eu acabei de falar do tanto que é gostoso fazer parte dessa família. Mas tem um monte de gente que está no caminho errado e precisaria estar aqui. E muitas dessas pessoas não estão porque eu não falei, porque eu não preguei o evangelho. Eu sempre falo com o Diogo, falo que a profissão do Diogo é uma profissão excelente para pregar o evangelho. O Diogo é barbeiro, né? Barbeiro não é de ser ruim de volante não, viu, gente? É de fazer a barba lá, né? Arrumadinho. Às vezes, quando vou cortar o cabelo lá, né, a gente senta, passa 1 hora conversando sobre um monte de coisas, principalmente sobre Deus. Principalmente sobre Deus. Quantas pessoas o Diogo não tem a oportunidade de falar, né, sobre Deus? E ele tem que fazer isso. Mas não é só ele. É cada um de nós. E eu digo que vocês que vão para o mundo, vocês como ovelhas, que vão para o mundo, têm mais condições de evangelizar, de trazer pessoas para a igreja do que eu mesmo como pastor. Não que eu não tenha essa responsabilidade, porque como servo do Senhor Jesus eu também tenho. Mas na maior parte do tempo eu estou lidando com gente crente. Ou eu estou visitando, estou aconselhando, ou eu estou estudando, ou eu estou no seminário. Mas vocês não. O Jonael deve carregar por dia uns centenas de pagãos. Mas não dá para dirigir e falar do evangelho. Sim, mas dá para dar testemunho. E num desses testemunhos, 1 hora, abre portas e o que a gente faz? Prega o evangelho. É assim que funciona em tudo. Nós precisamos pregar o evangelho. E o que eu gostaria que você entendesse aqui, olha o versículo 7, Paulo dizendo, a mim foi concedida essa graça, né, segundo a força operante do seu poder, do seu poder, do seu poder. Então, se você se acha incapacitado de falar de Jesus para outra pessoa, você tem que entender que Deus ele te capacita, não importa como você esteja. Pastor, mas eu sou muito tímido, mesmo assim. Ele te ajuda a vencer essa timidez. Eu falo para as pessoas que eu sou tímido, os outros não acreditam, né? Porque eu estou aqui na frente pregando e tudo, mas vocês não têm noção da timidez que eu tenho, não. Se eu for fazer uma viagem para qualquer lugar, eu ando 1000 quilômetros sem abrir a boca para conversar com outra pessoa, porque eu tenho vergonha de conversar com outra pessoa, eu tenho medo. Às vezes eu vou conversar, a pessoa acha que eu sou chato, eu tenho medo de ele achar que eu sou chato. Sabe, assim, eu não gosto, eu gosto de ficar quietinho no meu cantinho.
Mas quando eu prego o evangelho, é Deus que me capacita. Se não fosse ele, eu não falava, não. Eu ficava com a boca caladinha, quietinho. Então, a gente precisa acreditar nisso. Você pode pregar o evangelho. E outra coisa que é importante também, olha o versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios, aos que não conhecem a palavra. Gente, a oportunidade de pregar o evangelho não pode ser um peso. Você tem que entender que isso é dádiva, é graça de Deus. Porque se você pode pregar a alguém, isso significa que é porque Deus te chamou. Significa que você faz parte da família dele. Então veja bem, se eu estou falando o evangelho, é porque eu já fui alcançado pelo evangelho. Maravilha. Então é dádiva, é graça de Deus poder falar para alguém do evangelho. Meus irmãos, imagina se cada um de nós trouxermos alguém para o evangelho. Cada um de nós, todo ano, pelo menos uma pessoa. E quando eu falo trazer ao evangelho, não é necessariamente trazer para a igreja. Porque às vezes você está evangelizando alguém que mora do outro lado da cidade, ele vai abençoar outra igreja, vai para outra igreja. Mas é trazer alguém a Jesus, não importa onde ele estiver. Pensa, se todo ano nós trouxermos uma pessoa a Jesus. Que maravilhoso seria. A nossa igreja mesmo cresceria e abençoaria essa região mais e mais. Mas agora deixa eu te perguntar uma coisa. Qual foi a última pessoa que você trouxe para Jesus? Não precisa responder, mas pensa. Ou então, eu pergunto, você que está aqui me ouvindo hoje, já levou alguma pessoa a Cristo? Já? Não? Pense nisso. Porque nós fomos chamados, a gente diz que o evangelho, pregar o evangelho nada mais é do que um mendigo contando a outro mendigo onde é que ele encontrou o pão. Olha, eu encontrei Jesus. Vocês já sabem. Como é que Jesus salva a gente? Ele pagou o preço dos nossos pecados. Você sabe disso, essa é a boa nova. O pecado me manda mais para o inferno, mas ele me atrapalha aqui. Mas Jesus pagou, eu não perco a minha salvação, eu posso viver em paz com Ele. E é bom demais abandonar o pecado. Você sabe dessas coisas, você pode falar para outro. Né? Tenta fazer esse compromisso com Deus e com você mesmo. Você que nunca levou alguém a Cristo, falou assim, eu vou levar. 2024, alguém vai se converter porque eu vou pregar o evangelho. E quem vai me capacitar é Deus, e eu vou fazer isso porque isso é uma graça. E o Senhor Jesus me diz para pregar o evangelho. Não sou eu que convenço ele, quem convence é o Espírito Santo, então eu vou pregar o evangelho, eu vou falar. Pode fazer esse compromisso com Deus, fala, Deus, é o seguinte, o Senhor diz que quem convence os corações é o Senhor, eu tenho que pregar, então eu vou pregar, e o Senhor me capacita, o Senhor me ajuda. E fala. Fala para você ver se você não vai ser usado como instrumento de Deus para levar alguém ao evangelho. Paulo nos ensina isso. É uma dádiva de Deus e é Ele quem nos torna capaz, né, de fazer isso, de pregar o evangelho. Né? Agora, por último, irmãos, nós vemos aí o propósito de Deus em revelar e comissionar Paulo, né, para pregar esse mistério. Olha só, versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos ocultos em Deus que criou todas as coisas. Veja bem, para que, versículo 10, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestade nos lugares celestiais. Um dos propósitos de Paulo anunciar o evangelho, que nós vemos aqui, era tornar a sabedoria de Deus conhecida de todo mundo. Que sabedoria é essa? Que sabedoria é essa?
Paulo fala da multiforme sabedoria. Ela se manifesta a nós de tantas maneiras que nós nem sabemos dizer qual. Mas nós vemos, por exemplo, na nossa salvação. Deus tinha prometido que Ele condenaria à morte o homem se Adão pecasse. Adão foi lá, pecou, então o homem está condenado. E agora, como é que Deus salva? Ele queria salvar esse homem. Como é que Ele salva? Se ele não cumprir o que ele disse, ele deixava de ser Deus. Não é mesmo? Ué, como é que Deus diz que vai fazer uma coisa e o preço tem que ser pago? Eu vou criar outro homem para ir lá e fazer essa mesma coisa. Ia cair igual Adão, porque a natureza humana é frágil, ela ia cair também. Aí Deus tem uma ideia, então, falou, fazer o seguinte, vamos nós mesmos salvar. Eles conversaram lá entre eles, Deus Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, as 3 pessoas da Trindade. Olha que sabedoria que é essa, que é incontável. A gente pensa assim, né, como é que Deus é um só, mas Deus é uma natureza em 3 pessoas, mas uma das pessoas tem 2 naturezas. Como é que isso entra na nossa cabeça? É difícil às vezes entender, é a sabedoria dele, né? Mas aí Deus, nessa imensa sabedoria, diz, olha, nós vamos lá. Deus, então, se torna homem. Ele consegue vencer o pecado. Ele é humano, ele tinha que ser homem, não podia ser outra pessoa, tinha que ser homem. Mas sendo Deus, ele consegue vencer aquilo que o homem não consegue vencer. Porque ele é Deus, então ele vence. Mas ele também é homem, então ele pode pagar o preço. Então ele morre no nosso lugar e paga o preço da nossa dívida. Agora não tem dívida mais. E aí ele pode nos salvar. Eu era representado por Adão pelo nascimento. Mas por Cristo eu sou representado pela fé. E então Ele nos salva. Olha que sabedoria é essa. Essa sabedoria, quem não crê em Cristo Jesus, o povo lá no mundo fala assim, ó, isso é loucura. Não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios, né? A sabedoria de Deus é loucura para as pessoas. E é mesmo. Essa semana eu estava na faculdade, conversando com algumas pessoas, e umas se manifestaram lá, falaram assim, cara, não me entra na cabeça, não dá certo entender esse negócio aí de Jesus, pragar isso, Adão e Eva, isso é loucura. Eu falei, realmente é loucura. É loucura para quem não crê, mas para quem crê é poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, como é que Deus revela essa sabedoria? Por meio da igreja. Preste atenção, gente. Se nós, como igreja, amarmos uns aos outros, vivermos como igreja, pregar o evangelho, mais pessoas se converterem, estas pessoas viverem como cristão, você está sendo instrumento de Deus para proclamar a sabedoria dele para essa região e para todo o mundo. E isso nós podemos fazer simplesmente congregando, aprendendo e pregando o evangelho. Então, última coisa aqui, que é importantíssima também, é porque esse evangelho foi revelado a nós, nós cremos nele, hoje somos herdeiros de Deus e estamos aqui na presença dele. Olha só, versículo 12, pelo qual ele vai dizer, o nosso Cristo Jesus, que é nosso, nós somos herdeiros dele, então, pelo qual, ou seja, por meio de Cristo, nós temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele, em Deus. Por meio de Cristo Jesus, nós temos acesso a Deus. Nós temos acesso a Deus. Lá, no Antigo Testamento, se a gente vivesse no Antigo Testamento, se fôssemos judeus e vivesse antes de Cristo ter vindo, a gente precisava de um sacerdote para entrar na presença de Deus. Quando Cristo vem, e esse sacerdote, lembra que tinha um véu que separava os lugares, né? O santo lugar do santo dos santos, onde
O sacerdote, uma vez por ano, entrava lá. Eu não podia entrar. Alguém tinha que entrar e levar a minha oferta, levar os meus pecados para serem perdoados. Era assim que funcionava. Quando Cristo Jesus morre, uma das coisas que acontece, dentre tantas, né, o véu se rasga. Vocês lembram de ler isso lá nos evangelhos? Houve terremoto, houve um monte de coisa. O sol se escureceu, mas o véu se rasgou de cima a baixo. O que é que isso representa? Que agora, Cristo Jesus é o nosso sumo sacerdote. Eu posso ir até Ele sem problema nenhum. É uma coisa que eu não consigo entender, por que a igreja romana, até hoje, não entendeu isso. Porque na igreja romana você precisa de um padre para se confessar, não é mesmo? Mas a Bíblia é clara ao dizer que eu não preciso, eu tenho acesso diretamente a Deus. Por meio de quem? De Cristo Jesus. Pastor, como é que é isso que eu faço? Ué, você pode fechar os olhos se você quiser na sua casa, pode colocar as mãozinhas assim, se você quiser ou não precisa. Mas você vai falar com Deus tranquilamente e dizer, Senhor, meu Pai, eu estou aqui na Tua presença, em nome de Cristo Jesus, por meio de Cristo Jesus. E eu quero conversar com o Senhor. Aí conversa com Ele. Ué, pastor, como é que eu vou conversar com Deus? Ué, como é que você conversa com o seu esposo? Você, mulher, como é que você conversa com o seu marido? Se bem que, se você conversar gritando, né, não é bom, né? Vamos repensar isso. Quando você conversa com um amigo seu, né? Batendo um papo legal, você vai conversar com Deus. Vai contar para Ele as suas dificuldades. Vai confessar os seus pecados, pedir perdão, interceder por outras pessoas. Senhor, olha para aquela pessoa, está passando dificuldade, ajuda ela, está machucada. E você pode fazer isso porque você está na presença de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, domingo, como estamos, e preste atenção nisso também, nós estamos diante da presença de Deus como se fosse no Santo dos Santos. Isso é importante você entender, para às vezes você não dedicar tempo ao celular, né? Deixa eu ver o que tem na roupa na Shein, na hora do culto. Ou então, a pessoa, o meu WhatsApp chegou aqui. Você não está diante de um pastor, você está diante de Deus, no Santo dos Santos. Culto, o Velho Testamento, era isso. Mas o sacerdote ia e se chegava diante de Deus. Nos nossos dias, não temos um sacerdote, nós nos achegamos. Uma das razões que a gente coloca em um desenho para as crianças pintarem tudo, e eu falo para os pais reforçarem a mensagem em casa, é para que elas já aprendam a ter essa reverência de estar aqui, culto. Eu sempre digo, depois não pode correr, brincar e tudo, mas agora é hora da gente ensinar isso. Essa reverência. Porque nós precisamos ter essa reverência, mas ao mesmo tempo você pode lembrar, eu estou diante do meu Pai, eu posso conversar com Ele, pedir a Ele, e Ele vai me ouvir. Então, irmãos, olha a bênção de Deus que foi revelada a Paulo e é revelada a nós. Que a gente possa viver, né, essa bênção gostosa de ser uma família, lembrando da herança que nós temos. Que possamos lembrar de contar aos outros como nós vivemos. E que possamos entender que através de nós, Deus é declarado sábio por muitas pessoas. E que nós estamos na presença dEle constantemente, temos acesso por meio de Cristo Jesus. Vamos colocar de pé. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por esse momento. Quero agradecer ao Senhor, ó Deus, porque a nós foi revelado isso que é maravilhoso. Que nós possamos viver, ó Deus, dia após dia, cientes daquilo que o Senhor nos ensina na Tua palavra. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Filho, que a eterna comunhão do Espírito Santo, o amor de Deus o Pai, repouse sobre vós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. Nós queremos só agradecer a todos que